Vamos ler 1 Samuel 9:9. Antigamente em Israel, indo alguém consultar a Deus, dizia assim: vinde e vamos ao vidente, porque ao profeta de hoje, antigamente se chamava vidente. E também São João 4, do 5 ao diante, do versículo 5 em diante, onde está escrito: foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado ao seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim, junto da fonte. Era isso quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceres o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias a ele e te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens como tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio, e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tivesse 5 maridos. O que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Amém. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: crê-me que a hora vem, em que nem nesse monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorai o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Que o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, importa que os adoradores o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse-lhe: eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse-lhe: eu sou quem falo contigo. Amém. Vamos orar? Senhor Deus, rogamos agora as bênçãos sobre a tua palavra. Sim, ó Pai. No nome de Jesus Cristo, amém. Podemos assentar? Vou falar por alguns momentos sobre o único profeta gentio. Nós vemos na Escritura que os profetas eram judeus. Todos os profetas eram judeus. E depois que Deus deixou de tratar com os gentios, Jesus mesmo, ele veio para os judeus. Ele falou: eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas depois que rejeitaram Jesus, tudo um plano de Deus, é lógico, né? Tudo foi um plano de Deus, porque Deus não podia tratar com os gentios e judeus ao mesmo tempo. Então ele cegou os judeus para fazer aquilo que fizeram, e depois Jesus falou: eu vim para os meus, mas os meus não me receberam, mas todos aqueles que me receberem terão o privilégio de ser chamados filhos de Deus. Então a partir dali, Deus passa a tratar com os gentios. Já fazem 2000 anos, né? Mais ou menos 2000 anos que Deus está tratando com os gentios. Judeus é aquele povo ali de Abraão, ali de Jacó, né? De Isaac, melhor dizendo, né? De Isaac não, de Jacó, Israel. Porque o nome dele era Jacó, depois Deus mudou o nome dele para Israel, depois que ele lutou com o anjo e venceu. Ele prevaleceu contra o anjo do Senhor. E o anjo marcou ali a perna dele. Deu um sinal ali que ele começou a manquejar. Então Deus mudou o nome dele para Israel.
Então, os judeus são chamados filhos de Israel, de Jacó. Né? São eles ali que são os judeus. Né? Os judeus são os filhos de Israel, né? de Jacó. Porque sabemos que Abraão foi pai de muitas nações. Né? Os árabes, né? Vieram de Abraão. Só que eles não são filhos da promessa. O filho da promessa veio de Isaac, né? que foi Jacó. Jacó foi o filho a pessoa a quem, naturalmente falando, viria a promessa, né? Viria a promessa que foi Jacó. E Deus mudou o nome para Israel. Então Deus deixou de tratar com os judeus, com Israel, há 2000 anos atrás, e passou a tratar com os gentios. Né? Eu vou tirar deles um povo, né, para o meu nome. Então, estou tratando com os gentios. Só que nós estudando a história dos gentios, né, estudando ali o mover de Deus entre os gentios, nós tivemos ali um grande mensageiro chamado Irineu, um gentio, né? Mas ele não era profeta. Depois nós tivemos um grande mensageiro ali, chamado São Martim, né? Martim de Troa, um grande homem de Deus, mas também ele não era profeta. Você não vê ele manifestando o sinal de vidente, como nós vemos aqui a mulher falando para Jesus. Porque Jesus revelou o mistério da vida dela. Você tem 5 maridos, então você não vai ter um marido. Você teve 5 já. Ela falou, veja que tu és um profeta, porque era um vidente, viu a vida dela. Amém. Viu os mistérios da vida dela e revelou aquilo. Então isso é um profeta. Ele vê ali o escondido e revela aquilo. E traz aquilo ali à tona. E depois de São Martim de Troa, tivemos outro grande mensageiro de Deus chamado São Columba também. Columba, né? Foi um grande homem de Deus. Só que não era profeta, não era vidente, não trazia o escondido ali, né, para mostrar ali o segredo dos corações. E depois também depois de Columba, tivemos Martim Lutero também, né? Foi um grande mensageiro, mas também não era profeta. Amém. Depois de Lutero, né, Martim Lutero, também tivemos João Wesley também manifestou esse sinal, né? Depois tivemos as eras também dos pentecostais. Tinha muitas pessoas ali que tinham um dom, né, de profecia, né, mas eles não eram profetas. Eles tinham um dom, né, que vinha sobre eles às vezes, e eles falavam, né, revelavam alguma coisa assim, mas com um dom. Eles não nasceram profetas. Né? O dom vinha a ele, mas depois saía também. E vinha em outra pessoa, ou seja, eles não eram profetas, eles tinham o dom de profecia. É muito diferente de saber o dom de profecia e a pessoa nascer profeta, ser um profeta. Um profeta, quando nasce um profeta, um vidente, a consciência dele é grudado com a subconsciência. Ele não precisa dormir para sonhar, para entrar no subconsciente. Isso ele faz acordado. Acordado ali, a consciência e o subconsciente dele está grudado, estão juntas. Então ele consegue ter visões, né? ver visões, ver o passado, o presente, o futuro, e revela tudo isso, ele traz à tona o passado, o presente e o futuro. Né? E também na vida das pessoas também ele faz isso também. Né? Então, estudando esses 2000 anos de cristianismo, nós não vemos, né, nem o profeta se levantando. Até que surgiu o William Branham, né? O William Branham, o primeiro e o último profeta aos gentios, né? Mensageiro profeta. Ele foi um mensageiro também, lógico, e também foi um profeta. Um profeta. E essa diferença você pode ver hoje mesmo, né? Quando você coloca ali na internet o William Branham ali pregando e o Billy Graham pregando também, ou o T.L. Osborne pregando, Oral Roberts, né? Qualquer pregador também de cura de vinho que você coloca ali na internet e vê os dois ali, né? Você vê a diferença. O William Branham começa a revelar o segredo das pessoas, a vida das pessoas. Só que ele revela de uma forma diferente, né? Diferente até dos profetas do Velho Testamento. Amém. Vai muito além. Então você vê
você vê que além de William Branham ser um profeta, nasceu com o dom de profeta, você percebe também que nele, né, depois manifestou um ministério maior do que o de um profeta. E isso tudo você vê pelas obras que ele fez. Pelas obras que ele fez. Como disse Jesus. Você achou aí, filho? Não achou? Não. Como disse Jesus ali, né? Se eu não faço as obras de Deus, não creio em mim. Você não tem que crer em mim. Se eu vier e falar que Deus me enviou, né? Se eu vier e falar, dizer que Deus me enviou, você não tem que crer em mim. Se eu não fizer as obras de Deus, vocês não são obrigados a crer em mim. Você percebe então que é o quê? Que é a obra da pessoa, é isso que nós temos que olhar. As obras de Deus que seguem aquela pessoa. Mas se eu faço as obras de Deus, se eu faço os sinais de Deus, aí já muda. Aí se você não pode crer em mim, creio nas obras que eu faço. Amém. Creio nas obras porque elas mostram que Deus me enviou. E quando você vai na vida de William Branham e vê todos os sinais que ele fez, as obras que ele fez, né? Isso fala muito. Isso nos diz, né, que ministério que é o dele. Isso nos mostra quem que é ele, que ministério que ele teve. E quando você vê ele ficando de costa para a audiência, discernindo o pensamento da pessoa lá atrás dele, isso nos remete lá em Gênesis 18, quando Deus ele desceu com 2 anjos, né, e 2 anjos foram para Sodoma e Gomorra. E aquela pessoa que ficou ali com Abraão discerniu o coração de Sara. Discerniu o coração de Sara. Por que você riu, Sara? A Sara falou, eu não ri, Senhor. Eu não ri. Deus falou para ela, não diga isso, Sara, eu não ri, porque você riu sim. Né? Então ali era Deus em carne humana. Aquele homem ele comeu com Abraão, ali comeu aquela vitela, comeu aquele pão, ali, bebeu aquele leite, era Deus em carne humana ali. Aquela obra que ele fez, você vê o William Branham fazendo, isso deveria despertar as pessoas. Despertar para mostrar que está se cumprindo nessa última era. Desculpe. Para mostrar que nessa última era está se cumprindo as escrituras diante de nós, diante do mundo, né? A escritura está se cumprindo. Mas as pessoas parecem que não conseguem despertar para isso. Né? Então você vê que São Lucas 17:30, como foi em Sodoma, como foi nos dias de Ló ali, quando Deus foi destruir Sodoma com fogo, né? Deus vem ali em carne humana ali, e fica de costa para Sara ali e discerne o pensamento dela. E ela fala, não fiz isso, chamando Deus de mentiroso. Deus poderia ter destruído ela e acabado com ela ali. Só que ela estava em Abraão. Se ele destruísse Sara, iria afetar Abraão. Iria atingir Abraão também. Né? Então você vê, é igual nós também, nós cometemos erros e falhas. Mas por que Deus não destrói você? Não destrói, porque nós estamos em Cristo. Não tem como ele atingir a gente atingir você, sem atingir a Cristo também. Porque você está em Cristo Jesus. Se você é noiva, é eleita, você está em Cristo. Então isso fala de graça, né? Fala de nós estarmos em Cristo. Amém. E quando nós vemos isso acontecendo através do William Branham nesta era, ele foi o primeiro a fazer isso, começar a revelar os mistérios das pessoas. Então nós vemos esse ministério do Filho do Homem nesse último dia, cumprindo, como foi em Sodoma, será o dia em que o Filho do Homem singular, o Filho do Homem vai se manifestar. Quando fala o Filho do Homem, já é o próprio Jesus, o próprio Deus se manifestando em carne humana. Quando fala um profeta é todos os profetas. Foram filho do homem, um filho do homem. Quando fala um filho do homem,
Se refere ao ser humano profeta que nasce ali como profeta. Mas quando fala singular, o Filho do Homem, singular, já é o próprio Deus em carne humana. E a promessa ali de Lucas 7,30 é o Filho do Homem, não um Filho do Homem. Mas o Filho do Homem, Jesus Cristo, iria se manifestar nos últimos dias. Amém. Para os gentios. Porque Deus seria injusto se ele não manifestasse para os gentios como Filho do Homem. E também se não enviasse um profeta também. E ele fez isso tudo junto, entendeu? Ele enviou um profeta, William Branham, que nasceu um filho do homem, porque um filho do homem quer dizer um profeta. Chamou Ezequiel de filho do homem. Os profetas são filho do homem, um filho do homem. Então ele enviou um filho do homem para os gentios. Então os gentios não terão mais o que reclamar. Não, Deus nunca nos enviou um filho do homem, um profeta até hoje. Então Deus não vai poder julgar e condenar quando ele vai julgar os judeus samaritanos. Para eles ele enviou um profeta. E também nessa era ele até enviou também o Filho do Homem. Olha que interessante, né? Além de ele enviar um Filho do Homem, ele vem também e se manifesta como o Filho do Homem. Amém. O próprio Deus, Jesus. Então, o Filho do Homem, Jesus Cristo nessa era, ele entrava no corpo do Filho do Homem, William Branham, um Filho do Homem. O Filho do Homem, Jesus Cristo, Deus, entrava em William Branham, no corpo dele, em alguns momentos da vida dele, alguns momentos ali, e o William Branham perdeu o sentido, não sabia mais o que falar naqueles momentos ali. Era Deus usando os lábios, era Deus em carne humana, sim, Deus em plenitude corporal no nosso meio. Literalmente. Literalmente, Deus na forma literal, literalmente no nosso meio, né? Em carne humana, numa forma material, né? Matéria aqui, porque ele tomava o corpo de William Branham naquele momento, mas depois saía, entendeu? Então William Branham não era Deus, não foi Deus. Ele foi um homem, um corpo a qual Deus se manifestava nele. Então Deus estava ali em carne humana, em William Branham naquele momento ali, naquele instante ali, sim, depois saía. Ficava o William Branham só com a porção do Espírito Santo. Amém. Né? Então filho do homem é isso, é Deus de uma forma literal, em carne humana, num corpo humano, usando aquela célula. Ele não fez isso em Moisés, em Elias, ele foi apenas um homem, o ministério de um homem, de um profeta apenas, de um filho do homem apenas. Agora nessa era ele fez diferente do que fez em todas as eras. Ele se manifestou como filho do homem, em carne humana, em um filho do homem, em um profeta. É isso que a pessoa não consegue compreender. Né? Como que nessa era foi o filho do homem? E também um filho do homem. Porque os gentios poderiam ter falado, nosso Senhor manifestou como filho do homem para os judeus lá. O Senhor manifestou como filho do homem para o samaritano também. O Senhor discerniu o coração daquela mulher samaritana. Então o Senhor não pode julgar nós gentios, condenar, porque o Senhor não manifestou para nós como manifestou para eles. Então Deus seria injusto, né? Iria fazer a acepção de pessoas. Se ele não cumprisse isso para os gentios, não teria como julgar os gentios. Na hora de julgamento, ele ficaria sem fundamento ali naquela hora ali. Quando se levantasse os gentios ali e falasse, mas Senhor, o Senhor fez acepção de pessoas, o Senhor não veio para nós como profeta, não enviou um profeta para nós, e nem manifestou como profeta, como filho do homem também para nós. Duas coisas nós vamos lutar aqui contra o Senhor. E Deus não teria como julgar os gentios. É por isso que Deus enviou um filho do homem nessa era, William Branham. E também manifestou como filho do homem através dele. Amém. Entrou no corpo dele e também se manifestou como Deus no nosso meio, em carne humana outra vez, né? Entre seu povo, dessa vez entre o povo gentio. Porque filho de Deus, gente, é Deus de uma forma sobrenatural, invisível, com poucos sinais, pouco da palavra, como foi nas eras da igreja. Quando o Espírito Santo veio ali, no dia de Pentecostes ali, em Atos 2 ali, ele veio na forma de filho de Deus. E ficou 2000 anos nessa forma de filho de Deus, como um ser sobrenatural, invisível, não tinha como tocar, porque não estava em carne humana, não estava na forma literal. Ele não discernia os pensamentos das pessoas. Só que nessa última era, para cumprir a sua promessa dos últimos dias,
ele então mudou a forma dele de filho de Deus para filho do homem, através de William Branham. Ele desceu no corpo de William Branham e manifestou numa forma de filho do homem, numa forma literal, humana, em carne humana no nosso meio. Agora a segunda vinda ele virá como filho de Davi, quer dizer rei. Quer dizer rei. Foi isso que eu disse uma vez para o pastor ali da igreja, ali, do tabernáculo ali, da mensagem revelada, que eu pertencia. Eu falei para ele na porta da igreja: pastor, o senhor está com uma grande responsabilidade na sua mão, porque o senhor não está ensinando para o povo o que é filho do homem, filho de Deus e filho de Davi. E a igreja precisa saber isso, tanto quanto sabe qual é o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor ensina para eles qual é o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas o Senhor não dá para eles isso. O que é filho do homem, filho de Deus e filho de Davi? E a igreja não vai subir no arrebatamento sem isto. Porque isso aí o Mambrano ensinou. Amém. O Mambrano ensinou isso de 64 até 65. Ele sempre ensinou isso. Filho do homem, filho de Deus, filho de Davi. Só na mensagem, um julgamento ali. Só nessa mensagem, uma mensagem. Ele fala isso em várias mensagens. O Cristo identificado em todas as eras. Né? Qual outra mensagem que ele fala sobre isso? O Filho de Deus? Desvelar de Deus. O desvelar de Deus. Desvelar de Deus. Muda Deus seu parecer. Muda Deus seu parecer. São muitas mensagens que ele fala sobre esse assunto aí. Mas só na mensagem um julgamento, ele fala 5 vezes. Amém. Nesta era não é filho de Deus, é filho do homem. Não é filho de Deus, é filho do homem. Não é filho de Deus, é filho do homem. Mostrando essa diferença de filho de Deus para filho do homem. Para filho de Davi também. Então o filho de Davi é ele como rei, quando vai sentar no trono do milênio. Ele vai vir segunda vinda como filho de Davi. Filho de Davi é ele como rei. Filho do homem é ele em carne humana, de uma forma literal. Que ele se manifesta discernindo os pensamentos das pessoas, revelando os mistérios da vida das pessoas. Amém. É Deus nesse ministério, discernindo os pensamentos das pessoas. Ele traz à tona todos os pensamentos das pessoas ali. É Deus em plenitude, ali, onisciência ali em plenitude corporal. Quando é profeta também tem esse ministério também, mas numa condição pequena, porque não é em plenitude. Então um filho do homem, um profeta também, revela também alguns pensamentos, algumas coisas também, porque ele é um profeta. Só que não é na plenitude, mas é na porção ali. Na porção veio Moisés. Na porção Deus usou Isaías, Daniel, Samuel, Elias. Na porção, uma quantidade assim, Deus usava ele como filho do homem. Sem estar literalmente, né? Sem estar literalmente ali em carne humana. Ele não era ele em carne humana, em plenitude corporal. Porque era um filho do homem. Então quando ele veio como um filho do homem, já era na plenitude ali. Né? Como ele veio através de William Branham, já era Deus em plenitude, ali em carne humana. Em alguns momentos da vida do irmão Branham. Amém, Senhor. Mas não confunda isso com a segunda vinda, porque não foi segunda vinda. É Satanás enganando esse povo que fala que se cumpriu a segunda vinda de Cristo. O irmão Branham morreu ensinando que isso é o último sinal, não segunda vinda. Isso aconteceu antes da segunda vinda. O irmão Branham fala isso em várias mensagens. Em várias mensagens ele traz isso para antes da vinda. Esse ministério do Filho do Homem, Deus em carne humana e plenitude, antes da vinda, como foi lá em Gênesis 18. Ali Deus manifestou o Filho do Homem antes da vinda do Filho Prometido, antes de Isaac nascer. Você não pode chamar isso de segunda vinda. Isso é uma heresia que vai levar as pessoas ao erro. E Cristo fala que aquele que aumentar uma coisa e tirar uma coisa, ele se perderá, ele vai. Então, gente, eu tenho que ficar com o que está escrito, nem aumentar e nem diminuir. Amém. Mas ficar com aquilo que está escrito. Então, o Mombrana foi o único profeta gentil que teve. Não teve outro. Olha a história está aí para mostrar isso. Olha a história. Cadê um profeta gentil? Eu nunca vi. Um profeta gentil. Tem pessoas que tinham dom de visão, de revelação, né? Mas assim dizer que um profeta, olha o vídeo William Branham, um fundo clama ao fundo.
Olha ali para você ver a diferença, o que é um profeta. E todos esses pregadores de cura divina falaram isso também, ele era um profeta. Né? O Terry Osmo, o Oral Robert, esses homens contemporâneos, irmão Branham, né? sempre falaram, não, o ministério é diferente do meu. Ele é superior ao meu, é maior. Eles próprios testemunharam aqui. Eles próprios muito testemunharam. maior, né? Que nunca teve ministério igual, idêntico aí ao dele. Né? Nunca teve. Eles próprios falaram isso, nunca houve ministério igual ao dele. Nunca houve, foi muito maior, muito superior a todos os ministérios da terra. Esses próprios pregadores de cura divina testificaram disso, falaram disso. Não é eu falando, não é ninguém querendo forçar nada. Senhor. Mas é o que está na história, é o que está na vida de William Branham. É as obras que ele fala. Se eu não faço as obras de Deus, não creio em mim. Mas se eu faço as obras, né, isso é a interpretação da palavra, a interpretação vindo ali, mostrando aquilo. É o próprio Deus interpretando a sua palavra. Não é alguém querendo interpretar o que é isso, não. Quando vem ali, cumpre a palavra ali, as obras acontecem ali, aquilo é a interpretação, é do próprio Deus, é Deus vindo ali, cumprindo a sua palavra, falando aquilo que ele falou que ia acontecer. Né? Então não é eu interpretando, não, o filho do homem manifestou ali, não é eu, é Deus dando a interpretação dele próprio. Ele veio ali, entrou no William Branham, discerniu os pensamentos das pessoas. Então é Deus interpretando a sua palavra. Então nós vemos que o William Branham foi o único profeta aos gentios. Amém. No qual, além de ser um profeta, um filho do homem também, Deus também veio nele na forma do filho do homem, em plenitude corporal, na forma literal, humana também, cumprindo também São Lucas 17:30. E o William Branham, na verdade, se cumpriu 12 escrituras. Né? Nós temos um vídeo com esse título, né? As 12 promessas da escritura que se cumpriu em William Branham. Está tudo ali, né? Falado, ali, mostrado na escritura. Todas as 12 escrituras, tá vendo? 12 escrituras se cumpriu em William Branham, né? Se cumpriu nele. Olha só quantas coisas para nos mostrar a verdade dessa era. Sendo que João Batista só teve 2 escrituras ali, né? Falando dele, que era Isaías 40 e Malaquias capítulo 3, falando do anjo que viria preparar o caminho do Senhor. Agora, em William Branham, por causa de ser o último dia, por causa de ser um pouco antes da segunda vinda de Cristo, então vem esse ministério, né, nessa grande porção assim, né, um ministério mundial. William Branham andou por vários países desse mundo, curando as pessoas tocavam nas vestes de William Branham e eram curados, porque Amém. Deus estava naquelas células ali de William Branham, naquele corpo dele. As pessoas tocavam nas vestes dele, mas como Deus estava ali, naquela forma, as pessoas eram curadas, porque tocavam em Jesus, né? Porque Jesus estava ali em carne humana, então a pessoa tocava em Jesus, porque ele estava usando aquela célula ali emprestada para alguns momentos ali, né? Então essa grande obra que Deus fez nessa terra aqui, né? Entre os gentios. E o que vai ser de nós? Nós vamos estar lá sem nenhuma excusa, não vou ter desculpa nenhuma para dar naquele dia. Nem os grupos seguidos da mensagem não vai ter desculpa nenhuma não, porque eles não creram nisso, mas toda a obra de Deus está falando, gritando, dando testemunho disso, mas não, eles ficam com o que o pastor fala. Eu sou pastor da mensagem, eu estou falando para vocês isso, tem que ficar comigo. E as pessoas ficam com esses homens, mas o irmão Branham falou sempre, fica com o pastor, irmão Nero, irmão Capo, porque eles creem nessa mensagem. Se um dia eles não crerem mais, eu vou falar para vocês. Amém. Porque a mensagem, né? Então nosso líder, nosso absoluto é a mensagem, é o William Branham. Não é nenhum pastor, não é ninguém, não. É o William Branham, é a mensagem dele. Que Deus abençoe cada um de vocês. Amém. E possa revelar essa grande palavra dele para esse último dia. Para cada um de vocês, de nós. Vamos orar e finalizar o culto. Vamos ficar de pé? Amém. Senhor Deus, damos graças, Pai, por essa palavra, Pai. Amém. O único profeta do gentio, o único profeta gentio. Pai. William Branham, Deus. Deus fez essa obra, Deus fez, não é o homem que fez, é Deus quem fez, é o Senhor que veio ali e falou, sou eu, não é o homem, sou eu. Amém. Eu estou aqui nesse último dia, nesse homem, para fazer essa obra, sou eu, Deus. Olha as obras que eu estou fazendo, não é o homem, sou eu, mas as pessoas, mas o véu de carne cega as pessoas, Deus. Amém. O véu de carne sempre cega as pessoas, mas os eleitos vão ver, além do véu de carne, eles vão ver verdade. Deus ali em plenitude corporal em alguns momentos Amém. da vida desse servo de Deus. É verdade. Nos dê um bom dia, uma boa tarde na tua presença, Deus. Amém. Nós oramos, entregamos o culto, tudo em tuas mãos, no nome de Jesus Cristo, amém. Amém. Deus abençoe cada um de vocês.